Bem-vindo de volta a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai estar falando de um assunto da moda, que é o jejum, tanto na modalidade do jejum intermitente, quanto daquele jejum mais intenso, com tempo maior, de 24 a 48 horas. Mas eu não quero só falar do jejum, como as pessoas em geral veem aqui nos grupos de Facebook, naquelas pessoas que eu converso, como uma ferramenta e um modo de vida, né, um modo de alimentação extremamente eficaz para o emagrecimento. Isso é verdade? Sim, é verdade. Eu participo dessa onda, eu participo desse processo e já há bastante tempo, anos na verdade, eu faço o jejum na modalidade intermitente no período 16 por 8. Então, eu sei bem do que eu estou falando, porque eu também participo disso. E como tanta gente, eu estou aqui também nos grupos do Facebook. Né? E aí tem grupos aqui de 750 mil pessoas de jejum intermitente, grupos com 50 mil, 40 mil, são grupos realmente enormes. Mas o que eu sempre percebo nesses grupos é que o foco dessa história é sempre emagrecer. É sempre. Quando você olha de cima e embaixo, as postagens é eu perdi 20 quilos, eu perdi 30 quilos em uma semana, em 20 dias, em um mês, ou então eu não consegui perder peso, e aí a pessoa se lamenta, mas é sempre relacionado à questão do emagrecimento. Quando eu acredito, e a minha motivação em fazer jejum, nunca foi emagrecimento, até porque eu nunca fui obeso, eu sempre tive um peso mediano dentro do padrão. Então, a minha motivação em jejuar sempre foi na busca de uma melhor saúde. É assim que eu sempre vi o jejum. E como todos também, na famosa janela aberta, eu comia uma nutrição rica, variada, senão não adianta absolutamente nada você fazer jejum e ter uma vida extravagante e consumir produtos extremamente agressivos à saúde. E na famosa janela fechada, pessoas todas fazem, ou seja, café, não é? Porque a gente tem que mais ou menos tentar enganar, que não está comendo nada, chá ou água. Não é? A maioria das pessoas fazem isso. Eu vejo também aqui nos próprios grupos que existe uma discussão assim, tipo, água de berinjela pode durante a janela fechada? E aí tem uma discussão se pode ou não pode. Mesma coisa com água de limão. Água de limão pode na janela fechada? Pode, não pode? Uma outra grande discussão. Sobre esse assunto, queria dizer para vocês o seguinte: com relação à questão do conceito basicamente de cetose, que é o objetivo de jejuar para emagrecer, é o corpo entrar em cetose, isto é, eliminar as fontes de energia vindas da glicose, que é o glicogênio, tanto acumulado no fígado quanto uma parte dele nos músculos, e o corpo então entrar no que se chama de cetose, que seria a reconversão da gordura acumulada no organismo em energia. E aí, fazendo isso, a pessoa então, ao longo do tempo, ela começa a emagrecer. É claro que tem muita gente aqui que diz assim, em uma semana eu perdi 10 quilos. Certamente essa pessoa fez um procedimento que eu acredito não seja bom para a saúde. Porque perder 10 quilos em uma semana significa perder, junto com os 10 quilos, uma quantidade enorme de nutrientes associados à própria eliminação de água, porque o jejum envolve a aquisição de muita água. Então, eu acho que talvez não seja tão prudente jejum e emagrecimento dessa natureza. Acredito que a melhor forma de se emagrecer é a longo prazo, a médio e longo prazo, perdendo peso, mas mantendo a sua saúde. Mas é por aí que se vai. E como eu vejo hoje essa história? Ao longo do tempo, eu também comecei a estudar um pouco quais são os mecanismos associados a esse processo de conversão alimentar. E o que é patente para mim hoje é que o corpo passa por três períodos. Um período de aquisição de alimento, um período de transformação de alimento
e um período de eliminação do que foi transformado. Ou seja, eu como, eu transformo, eu faço a digestão e no final do processo eu faço a eliminação. Baseado nessa premissa, aquela história de se comer de 3 em 3 horas realmente deixou de ter sentido. Por quê? Eu estaria o tempo todo, né, de 3 em 3 horas, fazendo aquisição de alimento e não dando espaço para o organismo nem fazer uma transformação adequada, porque o processo digestório envolve de 6 a 8 horas, e muito menos de eliminação. Então, eu creio hoje que essa premissa é totalmente furada, essa história de comer pouco, mas comer de 3 em 3 horas. Eu acredito que isso hoje já seja até consenso. Eu não faço isso. Eu faço poucas refeições no período da janela aberta, que é de 8 horas, não é isso? Eu faço basicamente uma refeição às 10 horas, uma refeição à meia-dia e meia, por exemplo, e uma refeição quando a janela está quase fechada, no meu caso 16 por 8, tá? Que é lá por volta de 5, meia, 6 horas. Então eu faço 3 aquisições, sendo que as duas primeiras são basicamente complementares, porque ela ocorre entre 10 horas e meio-dia, então eu basicamente suplemento os dois. Ah, você fala, poxa, mas aí devia ter feito também longo. Ah, mas eu também tenho um tempo limitado. Então, se eu agregar as duas, e às vezes eu até nem faço essa primeira, das 10 horas, eu já pulo direto para meio-dia e já faço aí um jejum muito mais agressivo, de 18 horas por 6 e não 16 por 8, eu acabo fazendo duas. Mas no padrão eu faço 3. É assim que eu faço. E por que eu faço isso? Essa é a razão básica. Eu não posso ficar fazendo aquisição de alimento o tempo todo. Eu tenho alimento o tempo todo. Eu tenho que dar tempo para que o organismo faça a transformação. E no período de jejum, fazer então o que seria a eliminação. Então, essa é o basicão de jejum, na verdade, que muita gente também não sabe. Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso é que isso aí seria ótimo, por exemplo, para que eu ficasse magrinho em forma. Claro que eu ia acabar perdendo gordura ao longo do tempo, evidentemente, assim como acontece com a maioria das pessoas. É muito difícil ter uma pessoa hoje fazendo jejum intermitente, por exemplo, no ciclo 16 por 8 ou 18 por 6, ou jejum de 24 horas ou de 48 horas, que não tenha experimentado uma redução significativa do peso e da melhoria da saúde. Muito difícil isso, tá? Em geral, a pessoa vai melhorar de saúde, em geral, a pessoa vai perder peso. É claro, para aquelas pessoas iniciantes que se aventuram a fazer já um jejum radical 16 por 8 sem nunca ter feito jejum, aí vai passar mal, porque vai passar no processo de sofrimento, o corpo não está preparado para privação de nutriente glicogênio, vai sentir dor de cabeça, pode sentir vertigem, uma série de problemas aí associados a uma inexperiência da pessoa em entrar num ciclo desse. O corpo tem que se acostumar, a gente tem que começar com o jejum, por exemplo, 10 por 10, indo depois para 10 por 14, indo depois para um 12 por 12, e aí sucessivamente até chegar a 16 por 8 ou 18 por 6. Então tem que ser alguma coisa paulatina, uma coisa gradual, sem pressa. Mas esse papo todo é para dizer o seguinte a vocês, que por trás dessa história de emagrecimento via jejum, o que interessa mesmo é a saúde. E como se dá a saúde? A saúde se dá por uma descoberta feita por um doutor japonês que ganhou o Prêmio Nobel em 2016. Eu vou abrir aqui o meu aplicativo rapidinho para pegar o nome dele e dar o devido crédito. É o doutor Yoshinori Oshizumi. Esse camarada, ele desvendou um mecanismo que já era conhecido há mais de 60 anos. É que em momentos de privação aguda de nutriente, as células se comportam de uma forma diferente. Ela se autoconsumir, ela
até o processo de transformação dela, o tempo dela da multiplicação também é alongado, ou seja, o tempo de vida da própria célula também alonga, ela evita fazer uma multiplicação tão grande, porque requeriria nutriente. E se ela está privada de nutrientes, se o corpo está privado de nutrientes, ele vai evitar, então, gastar energia fazendo uma multiplicação do número de células que existe. Então, a própria célula, o próprio organismo, diminui o número de multiplicações. E com isso, evidentemente, o tempo de vida da célula aumenta. E nesse processo de sofrimento, a célula ela se autoconsome. E o que ela se autoconsome? Ela se come simplesmente? Não é que ela se come. Não é isso o autoconsumo. A chamada autofagia. Quando nós comemos, quando nós respiramos, e tudo mais, nós ingerimos, evidentemente, nutrientes, nós respiramos patógenos, não é? Entra no nosso organismo micro-organismos agressivos, bactérias e tudo mais que o organismo, aí, quando é saudável, ele combate. Do processo digestório, sobra uma série de resíduos que nem sempre são eliminados pelos sistemas convencionais. Quais são eles? As fezes, a urina e o linfo, o suor. Então, nem sempre se consegue fazer isso. E quando você não consegue fazer isso, ao longo do tempo, o organismo começa a acumular uma série de debris, uma série de pequenos metabólicos que não tem nada a ver para a boa saúde do corpo e nem para a célula. E isso também se dá no nível celular. E na privação aguda de nutrientes, e aí típico de um jejum, por exemplo, 16/8, 18/6 ou de 24 a 48 horas, além do corpo estar em cetose, começa a ocorrer o processo de autofagia, ou seja, de depuração do próprio corpo. A célula começa a usar os debris, esses resíduos, para transformar, converter esses resíduos dentro dos lisossomos, que é uma organela nas células, em nutrientes, como, por exemplo, em uma proteína. Então, nesse processo de autofagia, nesse processo de nutrir o corpo em um momento em que há uma aguda falta de nutriente vindo pela boca, nós eliminamos aquilo que não é desejável se manter no corpo, que são esses resíduos, e os transformamos em algo útil, como, por exemplo, uma proteína necessária, ou energia necessária à manutenção da própria vida do organismo. Então, esse é o processo mais importante que tem que ser entendido, a autofagia. Então, o jejum não é só um meiozinho para a gente ficar magrinho, esbelto. Eu gostaria que vocês não encarassem assim, mas encarassem como muita gente, como eu vejo hoje. É um maravilhoso mecanismo, não é? Que por trás dele tem a autofagia, para que a gente não somente emagreça, mas que nós tenhamos saúde, nós nos livremos de infecções e de uma série de problemas de saúde que estariam, então, associados a esses acúmulos de metabólicos, a esses acúmulos de debris, etc. Hoje, é encarado que os processos inflamatórios crônicos é um dos fatores que leva a doenças como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Então, é muito importante que o organismo se livre de tudo que possa lhe causar inflamação, que possa não contribuir para a sua boa saúde. E voltando àquela história que eu comecei a falar, na janela fechada, né? Consumir café, consumir chá, ou consumir água de berinjela, ou consumir limão, a discussão com relação à cetose mais ou menos é o seguinte: tudo que é abaixo de 50 quilocalorias, outros dizem 50 gramas, mas eu acredito mais 50 calorias, porque 50 gramas, por exemplo, 50 gramas de óleo tem uma quantidade calórica gigantesca. Então, não é por aí. Seria, sim, um limiar abaixo de 50 quilocalorias, não quebraria a cetose, ou seja, não eliminaria o processo de reconversão
da gordura em energia para manter o corpo funcionando, e aí a pessoa emagreceria. E aí você poderia tranquilamente usar a água com limão, claro, né, não vai fazer 1000 limão, mas ninguém vai fazer isso, um limão só, nunca vai chegar a 50 quilocalorias de forma nenhuma, nem uma água com berinjela. Ou um chá também nunca vai chegar. Tá? Claro que tudo isso, evidentemente, sem utilizar nenhum adoçante, né, altamente nocivo à saúde, não utilizar nenhum açúcar, óbvio. Mas eu creio que esses pequenos consumos calóricos, que são até admitidos no processo de cetose, não são em nada favoráveis, em nada promotores da autofagia. Então, hoje eu não consumo mais café, chá, nem nada disso. Eu consumo só a velha e boa água. E como a gente consome água e está toda hora fazendo xixi, evidentemente tem que ser uma água que não nos leve a comprometer a saúde. Então essa água tem que ser uma água com reposição de eletrólito, com reposição de nutrientes, com reposição de sódio, potássio, fósforo e magnésio. A água que eu consumo no jejum e durante o dia é uma água alcalina que eu mesmo produzo, que o vídeo está embaixo. Então, é assim que eu vejo hoje essa questão, essa discussão que existe, se água com limão quebra ou não quebra, se água de berinjela quebra ou não quebra e tudo mais. Para mim, para o meu conceito, para se manter a questão jejum associado, sim, à cetose, mas principalmente à autofagia, é consumir só água e só, mais nada. E aí a gente vai conseguir, ao longo do tempo, ter um emagrecimento saudável, mas principalmente muita energia e muita saúde. Esse foi o nosso recado, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe o que fazer, não vou ficar toda hora falando de novo aqui. Por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para que a gente entenda que esse conteúdo é de alguma relevância na sua vida. Muito obrigado por ter assistido e eu também fico grato por poder compartilhar essa reflexão com vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.